Olá! O objetivo desse vídeo é mostrar como você pode fazer a instalação do seu ambiente de Mautic, seja no seu servidor de hospedagem mesmo ou até mesmo no VPS, tá bom? Então vem comigo! Continuando, o objetivo aqui, como eu disse, é mostrar o processo de instalação do Mautic, o processo completo de instalação do Mautic, para você realmente ter um Mautic funcional ali no seu, para você usar em suas estratégias de marketing. A ideia aqui é mostrar as etapas que você precisa cumprir para realmente você ter um Mautic funcional. Muitos tutoriais mostram só uma parte, só a parte da instalação propriamente dita. E essa é a primeira etapa apenas. Existem configurações extras e obrigatórias que precisam ser feitas para realmente você ter um Mautic funcional. O primeiro ponto, então, é a cópia do Mautic para o seu servidor de hospedagem ou para a sua VPS. Eu vou fazer no meu servidor de hospedagem porque eu acredito que no início, quando a gente está começando, a hospedagem ela vai suportar, você não vai ter problema, você vai ter um investimento muito baixo para poder começar suas estratégias e principalmente começar a entender como o Mautic funciona, tá bom? Preparar, então é muito interessante para começar a usar o Mautic. Lembrando que depois você pode migrar, o Mautic ele permite você depois migrar ele para um servidores, para uma VPS ou para um outro lugar, para você, conforme você vai crescendo as suas estratégias, melhorando as suas estratégias e melhorando o uso do Mautic. Então aí você vai investindo realmente conforme ele vai gerando os resultados ali, né, gerando mais vendas e tudo mais, atraindo mais clientes, que esse é o ponto. Primeiro ponto, como eu disse, então o primeiro objetivo, a primeira etapa, é copiar o Mautic. Então a gente vai entrar aqui no diretório do GitHub do Mautic, tá? Esse endereço e outros que eu vou mostrar, todos vão estar aqui na descrição do vídeo. E eu vou copiar a versão 4.0.1. Não é para você copiar esses arquivos aqui, ó, zip e targz, porque eles são o código-fonte. Esses arquivos eles vão conter o código-fonte. E eles não permitem você fazer a instalação direta, você vai precisar de um passo anterior ali para fazer essa instalação, tá? Então, para você copiar o código certo, o arquivo certo, você precisa entrar em Downloads, vai aqui embaixo e vai copiar esse arquivo, 4.0.1.zip, tá certo? Esse arquivo aqui é o que você vai depois descompactar e copiar o conteúdo, né? Fazer o upload do conteúdo para o seu servidor de hospedagem. Então, vamos lá. Primeiro passo, logo depois que você copia o arquivo, você vai criar o espaço no seu servidor de hospedagem. O que significa isso? Significa criar o endereço que você vai usar o seu Mautic. m.inovativo.digital ou mkt.inovativo.digital é o endereço que eu criei. Esse endereço é o endereço que vai estar nas suas landing pages, nas suas páginas de captura, nas suas páginas de obrigado, páginas de vendas e qualquer outra página que você for usar dentro do Mautic, tá certo? Então você tem que pensar num nome bacana ali, MKT, Marketing ou só M, são nomes mais comuns, né? Conteúdo, material e por aí vai, alguns outros nomes que você pode usar. Uma vez que você cria o endereço, é importante você já habilitar o suporte ao SSL para você ter conexão segura, né? O Mautic ele vai, se você não usar, ou usar só HTTP, ele vai, vamos dizer assim, reclamar, né? Ele vai falar, pô, né, usa uma conexão segura de HTTPS que é melhor para você. E gera mais credibilidade até para quando os seus leads ali, os seus visitantes acessarem a sua página, o seu formulário ali, preencherem, tá? Gera mais, o cara vai olhar, a pessoa vai olhar e vai ver que é uma conexão segura as informações, o que ele está acessando. Então você cria e você vai copiar lá dentro agora os arquivos. Para copiar, eu vou fazer o processo mais simples, que é através do FTP, que é através do cliente de FTP chamado FileZilla. Um cliente de FTP muito, muito simples e muito usado. Eu então baixei aquele arquivo e descompactei esse arquivo no diretório Mautic 4. Mas como é que eu sei se eu vou usar esse? Por que você tem outros, né? Essa parte depende muito dos pré-requisitos que precisam ser obedecidos pelo seu servidor de hospedagem ali. O Mautic 4 ele só funciona com a versão PHP 7.4 e com uma versões específicas do seu banco de dados, do MySQL e do MariaDB. Tá? Se você não conseguir instalar, muito provavelmente na tela de instalação, na primeira tela de instalação, ele vai te mostrar esse tipo de problema, por assim dizer.
E aí você vai poder escolher outra versão. Eu recomendo, se você não conseguir instalar já a versão 4, você instala a versão 3.3. Ela é um pouco mais flexível em termos de quantidade de versões de PHP que ela suporta. Tá? Nesse caso aqui é a 4, como eu disse, e eu descompactei nesse diretório. Aqui nós vamos então marcar, dar um Ctrl A, vai marcar todo mundo, e você vai fazer o upload desses arquivos. Vai fazer o upload para onde? Você vai fazer o FTP, né, para o seu servidor de hospedagem, entrar ali no seu diretório onde está relacionado àquele domínio, aquele subdomínio que você criou, e você vai entrar dentro do diretório público HTML. Quase todos os serviços, os painéis de hospedagem funcionam desse jeito, tá? Mas, novamente, você precisa olhar o seu servidor de hospedagem, o seu serviço de hospedagem para saber como você faz isso. Público HTML. Eu já fiz a cópia, né? São os arquivos que já estão copiados aqui. Por quê? Porque isso acaba demorando um tempinho, 10, 20 minutos, ou até menos, né? Ou até mais. Tudo depende da sua conexão, da sua velocidade de upload do seu link de internet, tá bom? Então eu já fiz a cópia e uma vez que finaliza a cópia, você volta para o seu navegador e você acessa o endereço que você criou aqui numa aba, né? Então, https m.inovatiz.digital. Ele vai entrar nessa tela aqui do installer, do instalador, e vai falar que está tudo pronto. Se ele tiver algum problema, ele vai te mostrar. No caso aqui, uma recomendação dessa variável do PHP, que está um pouco abaixo do que ele recomenda. Só uma recomendação, um alerta. Então ele permite você avançar. Dependendo do problema, ele não vai permitir você avançar. E aí você precisa corrigir isso aí. Então, indo para o próximo passo, nós vamos agora na parte de configuração da base de dados. Então a gente vai voltar aqui para o painel de hospedagem. No meu caso aqui eu vou entrar em DB e vou criar a minha base de dados para o meu Mautic. MKT, vou gerar uma senha e vou criar essa base de dados. Vou voltar aqui. A base de dados, o servidor está no meu próprio servidor de hospedagem, mas novamente você também precisa ver isso no seu painel, no seu servidor, no seu fornecedor, né, para saber se está tudo lá, está tudo dentro do mesmo servidor. E aqui nós vamos então configurar. No caso a base tem esse nome e o usuário também é o mesmo nome. A senha, aquela senha que foi gerada. Eu não vou habilitar backup porque não tinha base antes, né, uma base nova. Mas você pode habilitar, o processo aqui faz uma cópia das tabelas daquela base. Mas no caso aqui a gente não precisa. Então a gente avança para a próxima fase de instalação, que é a configuração do usuário de administração, aqui do primeiro usuário para acessar o seu ambiente Mautic. Então eu vou configurar o usuário super, criei o usuário super, você pode criar o usuário que você quiser, o nome que você quiser, e vou colocar aqui uma senha. Eu dou o nome de Mautic Admin, mas também você pode configurar o nome que você quiser, tá? E o e-mail desse usuário é, no meu caso aqui, suporte@inovatiz.com.br. Avanço para a próxima tela. Aqui agora a parte de configuração envolvendo o e-mail. Esse começo aqui, essa parte é o remetente dos e-mails que o Mautic remetente padrão que o Mautic vai usar. Você pode mudar isso depois e também você pode mudar nos e-mails que você criar dentro do Mautic, você pode configurar um remetente específico, tá? Aqui depende novamente muito do que você quer fazer, da sua estratégia, mas por padrão o que eu faço é criar um usuário marketing. E aqui eu configuro o marketing @inovatiz digital, que é o remetente padrão dos meus e-mails que vão ser enviados por esse ambiente aqui do Mautic. Tá? Eu sempre uso fila para enviar e-mail. E aqui eu vou configurar o send e-mail apenas. Depois eu vou mostrar alguns detalhes depois do processo. E vamos avançar. Agora então ele vai finalizar a instalação e vai entrar na tela de login. E aí você vai colocar o seu usuário e a senha que você configurou para o seu Mautic, tá certo? Para o seu usuário de administração. Então ele vai finalizar ali e vai entrar finalmente no seu Mautic pronto para usar. Não, ele não está pronto para usar.
Aqui você só fez a instalação propriamente dita, tá certo? Então, existem alguns passos que são importantes e essenciais para você realmente ter o seu Mautic funcionando. O primeiro passo é você configurar os serviços auxiliares, tá? Que é através do cron. Então, vamos lá. Vou usar o cron, um serviço de agendamento do sistema operacional Linux, tá certo? Padrão. A gente precisa criar uns processos que são processos que eu chamo de processos auxiliares, que esses caras que vão realmente fazer o seu Mautic funcionar corretamente. Eu vou deixar essa lista dos processos também aqui na descrição para você saber quais são eles e até essa recomendação aqui de tempo, tá? De quanto em quanto tempo esses serviços precisam rodar. Por quê? Muitos tutoriais, eles colocam que esses processos rodam no mesmo minuto, de minuto em minuto, a cada 5 minutos. Isso é um erro. Você vai ter problema no seu Mautic. O próprio Mautic não recomenda fazer isso. Então é importante que você tenha uma ordem que esses processos tenham que rodar. Então você vai rodar esse processo, que é a atualização do segmento, depois atualização de campanha, depois disparo de campanha, depois envio dos e-mails e envio dos e-mails de segmento, tá certo? Essa é a ordem que você precisa configurar. Então, por isso que você tem essas configurações aqui de minutos aqui. Como eu disse, eu vou deixar tudo certinho para você configurar corretamente aí no seu servidor de hospedagem. Um ponto importante é que você precisa saber esse endereço aqui, ó, que é o diretório onde o seu Mautic foi instalado, tá certo? Toda essa parte aqui ela vai variar em função do seu servidor, tá certo? O final aqui não, essa parte aqui é igual, isso aqui não muda. E aqui os minutos, como eu disse, eu vou deixar recomendado a cada 5 minutos e eles funcionam de uma maneira sequencial. Então você precisa ver no seu ambiente qual é o diretório para poder corrigir, acertar essa informação, tá bom? Uma vez que você faz isso, aí sim o seu Mautic está quase pronto. Por quê? Porque falta agora a configuração do e-mail. Configuração do e-mail, você vai entrar aqui em configuração e você vai fazer a configuração do serviço de e-mail. Aqui, ó. Ele entra por padrão no inglês, tá? Só uma observação, mas você pode depois acertar isso. Vai fazer o e-mail settings aqui. Aqui na configuração, lembra que a gente configurou ali, né? Marketing, novatize.digital. Então, aqui você pode, é o padrão, tá certo? Que ele vai usar como remetente nos e-mails que vão ser enviados pelo Mautic. É importante você configurar aqui o bounce, que são isso também depende um pouco do seu servidor de envio aqui, ó, dessa parte aqui, ó. A gente vai configurar, por exemplo, se você for configurar SendGrid, Mandrill ou SparkPost, ele vai exigir, você vai ter que seguir a recomendação de como fazer essa parte do bounce aqui, desse parâmetro que chama de return path. O que isso significa? É importante você configurar porque isso significa manter a sua base de dados limpa pelos e-mails. Quando você envia e-mails, se os e-mails estão errados ou algum problema aconteceu com aquele caixa postal, não existe mais, aquele destinatário não existe mais, isso tem que retornar uma informação para o seu Mautic. E o Mautic tem que ler essa informação, tem que receber essa informação para poder marcar essa pessoa como um IP rejeitado ali, né, um IP problemático, e tirar essa pessoa da base. É importante você fazer isso porque primeiro porque vai manter a sua base de contatos limpa, segundo porque vai permitir que você não fique enviando e-mails para e-mails que são conhecidos como spam traps. São e-mails que são criados, às vezes está na sua base por qualquer motivo, e se você ficar enviando e-mail para ele e não tirar ele da lista, não entender isso, você pode comprometer o seu domínio ali, o seu domínio pode cair em blacklists ali de e-mail, de spam. Não é só isso que faz um e-mail cair em blacklist, mas isso é um dos fatores, tá certo? É você continuar enviando e-mails para e-mails que são problemáticos e você continua enviando e-mail para ele, tá bom? Então, você vai configurar aqui, vamos supor, para começar você pode usar o seu próprio servidor de hospedagem, tá certo? Seu próprio servidor de hospedagem. E aí você vai configurar o endereço, normalmente é um endereço do tipo assim, no meu caso aqui, né? SMTP, a porta, normalmente 587,
Você pode configurar o TLS, você vai configurar aqui o Plain, por exemplo, e você vai escrever um usuário aqui que você criou. Marketing, Novatize, ponto digital. Isso é muito bom para você começar, como eu disse, para iniciar o uso do Mautic, o seu serviço de hospedagem com certeza vai funcionar. Por quê? O serviço de hospedagem normalmente tem limites de quantidade de e-mail que pode enviar por hora ou por dia, tá? Justamente para as pessoas não abusarem, não ficarem enviando e-mail em massa através do serviço de hospedagem, que não foi feito para isso. Mas no início, a sua base é pequena, você consegue usar realmente o seu próprio servidor de hospedagem. Você cria uma conta, um usuário específico para isso, e aí você faz a configuração, coloca a senha e clica em testar, ele vai testar a conexão. Se ele escrever sucesso, ok, você já pode funcionar. Você vai simplesmente salvar e você já vai ter funcionando o envio dos e-mails pelo Mautic. O próximo passo é como eu falei, depende muito, mas quando você está configurando o seu servidor de hospedagem, você vai normalmente criar um e-mail chamado bounce. No meu caso aqui, bounce.digital. E esse bounce.digital, eu vou até copiar ele, você vai configurar aqui embaixo, ó, na caixa de entrada monitorada. Tá? Você vai escrever o e-mail e aqui você vai configurar as informações de leitura daquela caixa de entrada. Esse usuário também você vai criar no seu servidor de hospedagem. Aqui normalmente, tudo certinho. Aqui, muito provavelmente, é isso aqui, bounce, é o mesmo nome, o usuário é o e-mail. É igual configurar o seu cliente de e-mail ali, Thunderbird, Outlook, o seu celular e tudo mais. E a senha? Você faz a conexão, ele vai mostrar sucesso e vai carregar as pastas aqui dentro, que são as pastas onde ele está lendo a sua caixa de entrada. O Mautic, então, quando ele der um problema, um e-mail, esse erro vai retornar para esse endereço bounce e o Mautic vai ficar lendo de tempos em tempos essa caixa de entrada numa pasta específica e vai fazer a limpeza, identificar esse contato e tirar ele da sua base ou desabilitar ele da sua base, entendeu? Isso, como eu disse, mantém a sua base limpa. E uma vez que você faz isso, você salva a configuração. Depois disso, você tem que fazer uma configuração de rastreamento. Até aqui, o seu Mautic já realmente está funcional. Você já configurou os serviços auxiliares e configurou o serviço de e-mail, tanto o envio quanto a caixa de entrada monitorada. Ele já está funcional. Mas essa parte aqui, né, de rastreamento, ela é super importante, porque é ela que vai melhorar vai permitir você otimizar as suas campanhas, não só campanhas de automação de marketing do Mautic, mas principalmente as suas campanhas de tráfego pago ali no Google e no Facebook que você faz. Então, essa parte de rastreamento é importante você habilitar isso e copiar esse código, como se fosse um pixel, né, para quem entende um pouco, isso aqui é como se fosse um pixel ali de Facebook, copiar esse código para dentro do seu software, para dentro do seu site, desculpa. Se você usa o WordPress, você precisa instalar esse plugin aqui, ó, WP Mautic no seu WordPress e fazer a configuração lá, simples, que é basicamente o endereço ali, ó, do que você está usando, o Mautic, no seu Mautic, e ele já vai integrar o seu site WordPress com o Mautic e vai permitir, com isso você vai conseguir ver as páginas que a sua base de contatos está navegando ali dentro. E aí você consegue fazer ações, né? Várias coisas interessantes ali, modificar texto, conteúdo dinâmico, enviar e-mail quando ele acessa uma página específica e por aí vai. E é muito interessante você configurar com o seu Facebook, você vai criar um pixel específico para o seu Mautic, vai habilitar aqui as configurações, vai criar um pixel específico e vai também configurar o seu Analytics ali, talvez criar um ID específico ali e habilitar as configurações também para o Analytics aqui, tá certo? Qual a principal vantagem? Aqui você vai conseguir no Pixel saber as pessoas que já estão na sua base e ter um pixel específico para elas lá dentro do Facebook. Então, as suas campanhas de tráfego pago são específicas para as pessoas que você já sabe que estão na sua base, seja ela cliente ou não. Você consegue, depois em campanhas, isso é um assunto mais para frente, você consegue enviar eventos personalizados ali e monitorar, né, criar um público monitorando esses eventos personalizados ali dentro do Facebook. A mesma coisa com o Google Analytics, tá bom? Então isso é um passo muito importante
passo muito importante de rastreamento, né? Para você rastrear as pessoas ali no seu site e no Facebook e Google ter essas informações. É imprescindível. Não é obrigatório, mas eu acho isso essencial se você quer realmente usar o Mautic de maneira profissional, correta. E por fim, é um serviço aqui que ele chama de IP Lookup, né, que é a descoberta do IP. A gente usa esse serviço aqui, MaxMind, que é gratuito, mas você precisa se cadastrar, né, e criar uma chave para fazer a configuração. Depois, num outro vídeo, eu mostro com mais detalhes isso. Mas a ideia é você faz o primeiro cadastro, depois gera a chave e você vai configurar essa chave aqui, né, o usuário e a chave aqui dentro de um formato específico que ele pede aqui, né. E aí você habilita isso e ele vai identificar. O que ele vai fazer? Esse serviço ele vai relacionar o T das pessoas que estão navegando nas suas páginas e vai encontrar qual é o país, a cidade, o estado ali e vai marcar, vai criar isso, vai marcar isso, vai colocar essa informação na sua base de contatos aqui, tá certo? Isso permite você segmentar por região e por aí vai, melhorando até, tendo uma campanha mais personalizada em função dessa informação. Então é muito interessante esse serviço. Também não é obrigatório, mas eu recomendo muito você fazer essa configuração. Então, só recapitulando, né? A instalação do Mautic consiste em cinco passos, se eu não estou enganado. Então, primeiro é a cópia do Mautic para dentro do seu servidor e as configurações relacionadas, questão da base e tudo mais. Segundo, a configuração no serviço de agendamento Chrome dos serviços auxiliares do Mautic. Terceiro, a configuração do seu servidor de e-mail, do seu serviço de e-mail, tanto para envio quanto a caixa de entrada monitorada. O rastreamento das páginas do seu site, ou seja, a integração do Mautic com o seu site e com o Facebook, com o pixel do Facebook e com o Google Analytics. E a descoberta do IP, o serviço do Geolite aqui, o uso do Geolite 2, para você poder identificar a partir do IP informações a mais ali de cidade, estado, país, da sua base, dos seus leads que estão navegando, seus visitantes que estão navegando na sua página, tá bom? Isso é o que eu considero essencial para você realmente ter um Mautic funcional. E aí depois você começa a brincar com o Mautic e poder, por exemplo, usar um outro dashboard, que eu gosto muito desse aqui, tá? Que é um dashboard para mim mais completo, né? Então você tem aqui os contatos criados, visitas, pontos, downloads, e-mails enviados e formulários preenchidos. Aí você tem tudo que você precisa para realmente melhorar suas estratégias de marketing, tá certo? Então, ficamos por aqui nesse vídeo. Espero que ajude você a fazer a instalação correta e ter um melhor uso ali do Mautic. Vou falar para você me seguir aqui no Instagram, me seguir aqui no YouTube e no Instagram, minha conta no Instagram também está na descrição, eu falo bastante sobre o Mautic, com dicas e vários outros conteúdos ali para você usar melhor o seu ambiente Mautic, tá certo? E se você quer ter um Mautic, mas não quer passar por nada disso, aí eu recomendo você conhecer aqui a minha plataforma, que é a Inovatize Mautic, tá certo? Onde eu já entrego o ambiente todo pronto para você usar, e te ajudo em todas as outras configurações que você precisa fazer aqui no Mautic para ter ele funcional, mas você não vai ter nenhum desses trabalhos aqui de instalação que eu mostrei aqui agora, tá certo? Então é isso, te vejo, né, num próximo vídeo. Um abraço, até mais!